E eu vou começar já tratando, né, de algo que aconteceu na história do nosso país, que não sei se todos vocês devem lembrar. O Brasil, ele por muitos anos, desde a sua colonização e não descoberta, desde a sua colonização, o Brasil ele foi alvo de uma grande exploração. Mata Atlântica destruída, plantação de cana-de-açúcar, de café e metais preciosos. Então, os recursos brasileiros sempre foram extraídos para melhor interesse da metrópole, ou seja, de Portugal, que colonizava. Em comparação com os Estados Unidos, não era todo o território americano em que você poderia explorar da mesma forma que você explora o Brasil. Então, o que eles fizeram? Na parte de baixo dos Estados Unidos, colônia de exploração, como o Brasil, por exemplo, e é onde tinha a maior quantidade de escravos nos Estados Unidos. Na parte norte, o que você fez? Você colocava a colônia de povoamento, você ia povoando aquele território, aquele desenvolvimento, né? Então, para que isso é interessante? Por que isso é interessante? Quando dava alguma M na metrópole, alguma treta lá, eles faziam alguma coisa para tirar mais dinheiro da colônia. Então, por exemplo, Portugal fez um contrato com a Inglaterra, que era o contrato de tecidos e vinhos. Como assim? Aquilo que fosse o excedente de vinhos que Portugal produzisse, a Inglaterra seria obrigada a comprar. Por outro lado, aquilo que a Inglaterra produzisse a mais de tecidos, de têxtil, Portugal seria obrigado a comprar. Esse foi um tratado feito entre Inglaterra e Portugal. Bom, então, seguindo essa linha de pensamento, Portugal foi obrigado assim, digamos, a pagar esse excedente, só que a dívida foi enorme. Portugal não tinha condições para isso. E o que acabou acontecendo? Eles acabaram explorando mais ainda o Brasil para pegar recursos para pagar esse contrato, essa dívida mal feita, digamos assim. Então, o que eu quero pegar em relação ao nosso país, ao nosso Brasil? Qual é a situação que a gente tem? O governo Bolsonaro ele está fazendo dívidas, assim como haviam dívidas daquela época lá de Portugal, né? Esse comparativo que eu estou fazendo. E o Bolsonaro ele está xingando nossos maiores parceiros econômicos. Quando ele começou o governo, ele xingou a China, ele xingou os árabes, ele destratou, ele disse que ia colocar a embaixada do Brasil em Jerusalém. Ele tomou medidas que são devastadoras para a economia brasileira. Por quê? Por que isso é devastador? Pelo seguinte fato: quando você importa mais do que exporta, a sua balança comercial fica desequilibrada. Com isso, você perde recursos, você perde poder econômico, você perde a sua capacidade financeira de controlar o seu mercado. Então, qual foi o esquema, qual foi a situação gerada pelo Bolsonaro? Ao meu ver, e é esse comparativo que eu faço, é a mesma do tratado de vinhos e têxtil feito entre Portugal e Inglaterra. Mas por quê? Pelo seguinte, imaginem vocês que a situação do... Só um instante, gente, vou fazer um teste aqui. Deixa eu ver aqui se vai. Opa! Aí, acho que vai ficar melhor a luz. Vê se ficou melhor a iluminação, galera. Espero que sim, né? Mas então, voltando ao que eu estava dizendo para vocês. Qual é o problema? O que aconteceu em relação ao Bolsonaro? Ele xingou os maiores parceiros comerciais do Brasil. Com isso, o que a gente começou a perder? O que começou a acontecer com o Brasil?
O Brasil perdeu contratos de exportação de carne para os Estados Unidos. O Brasil perdeu alguns contratos em relação a árabes. E agora o que está acontecendo? O Bolsonaro, em relação às queimadas, tanto no Pantanal quanto na Amazônia, está fazendo com que os recursos brasileiros e os contratos brasileiros com outros países eles sejam prejudicados. Por quê? Porque hoje em dia, obviamente que é uma necessidade, mas os grandes países eles estão analisando a necessidade de se ter um consumo consciente, saber se a carne ou qualquer outro produto é orgânico, é de boa procedência, se foi colocado agrotóxico e etc. E aí, o que o Bolsonaro está fazendo em cadeia, em consequências, em séries? Ao mesmo tempo em que ele xinga a China e o Brasil perde contratos para os Estados Unidos, ao mesmo tempo que isso acontece, o Brasil autoriza uma série de agrotóxicos que não são autorizados na Europa e não são autorizados nos Estados Unidos. Com isso, a gente vai perdendo mais mercado ainda de produtos orgânicos ou de produtos de boa qualidade. Para completar, a gente escolhe o vinho ao invés do têxtil. Por quê? Quando você preserva o seu bioma, e o seu bioma é raro, como é o caso da Amazônia, Pantanal, o Cerrado, quando você mantém isso, o dinheiro que você ganha de investimento para manutenção, as cotas de carbono, todas as recomendações e como você é visto internacionalmente, te geram muito mais recurso do que você financiar a boiada, passar a boiada, como diz lá o ministro contra o meio ambiente. Então, assim, nós estamos escolhendo um mau negócio. Obviamente que eu olho do ponto de vista, como vou dizer assim, social, humanitário e ambiental. É óbvio que eu olho isso. Mas o que eu estou dizendo é que, do ponto de vista até mesmo comercial, a gente está fazendo uma burrada. A gente está perdendo contratos, a gente está poluindo nossos biomas e a gente está ficando com algo que dificilmente a gente vai recuperar. Ou seja, tudo isso vai se acumulando em uma dívida que o Brasil vai perder economia. Eu vou continuar com o papo, mas deixa eu dar uma olhada aqui no que vocês estão falando. O Ajuda Pantanal, eu acredito que a grande dificuldade que a gente encontra hoje é em relação a, como é que eu posso explicar? A essa dificuldade de se exigir algo do governo. A gente tem que ter uma pressão muito maior nesse governo, contra essa postura de destruição. Porque o que está acontecendo com o Brasil, olha só, nem na época da ditadura tinha tantos militares no governo. Agora, na área de educação, na área de cultura, estão colocando mais general, estão colocando mais gente inexperiente, efetivaram o ministro da Saúde, um cara que só entende de logística de quartel. Cara, que sacanagem. Assim, é como eu tô falando, a gente tem que explicar para as pessoas que existem tipos de candidato contra o povo e a favor do povo. A dívida que está acontecendo com o Brasil, sabe no que vai levar a gente? Vai levar a gente a uma crise financeira igual à da Argentina.